Eu estava acompanhando essa história aí do Bettergan e ele foi aparentemente banido do MBL, né? Eu assumo que eu não esperava, né? Mesmo porque, como eu também nunca tive proximidade com o Bettergan, eu não sei, saberia dizer como é a personalidade dele, né? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente teoriza o tipo de coisa que pode acontecer com ela em determinado ambiente, né? Pelo que eu estava vendo lá no vídeo do Renan Santos e do Arthur Duval, conversando sobre isso, parece que secretamente ele era bolsonarista, ele não queria chatear bolsonaristas, né? Porque ele queria tentar puxar voto deles. Olha, convenhamos, cara, o MBL também já tentou fazer isso. E a gente já chegou a pedir apoio de bolsonarista em protesto contra o Lula. O MBL já chegou até a pedir apoio de petista em manifestação contra Bolsonaro. Então também não seja hipócrita. No fundo, vocês também às vezes precisam de ajuda de bolsonaristas, se trata de caçar petista, né? E vice-versa. Porque o MBL é contra todo mundo que não é do MBL. MBL raramente quer se aliar a alguém, quer usar os outros. Quem não lembra daquela manifestação em, acho que 2020, 22 ou 21, que foi da terceira via, que até o Ciro Gomes foi para lá. Então, cara, o MBL expulsou o Bétega porque ele estava tendo um comportamento que isso que ele estava fazendo se chama assédio moral, inclusive. Porque assim, ele está dizendo, ah, não sei o que, se você ficar falando isso eu vou te demitir. Ah não, eu não quero aprovar esse projeto porque não gosto daquele moleque. Ah, eu sou seu chefe, eu sou seu chefe. Lembra até o anão falando, né? Então, mano, isso se chama assédio moral, mano. Se você. Porque assim, assédio é você constranger alguém. Geralmente a gente usa a palavra assédio para falar de assédio sexual, né? Mas assédio moral também é uma coisa feia. E acho que isso, inclusive, não é considerado crime no Brasil. Mas ainda assim é uma espécie de humilhação, né? Danos morais e tal. Cara, foi incrível. Os nove caras da assessoria dele pediram demissão, meu. Provavelmente eles estavam se sentindo constrangidos com Bétega, se sentindo incomodado, devem ter começado a fofocar e convencer os demais a largar a mão dele. Cara, se ele acabar perdendo o mandato dele agora, provavelmente o partido dele vai colocar um outro lugar no lugar dele, né? Que. Como é o nome? Quando você substitui. Tem um nome isso. Esse vereador substituto tem um nome, eu esqueci qual é. Mas, cara, esse tipo de comportamento eu já cheguei a testemunhar uma coisa parecida. Quando eu entrei no MBL lá em 2022, eu estava trabalhando e, né, assim, eu estava no grupo do MBL, né, do Kim Kataguiri, na época eu ainda não era DM, e aí eu tinha mandado ali um cartaz no grupo falando que o Kim ia estar na Liberdade a tal hora. Então eu me troquei e eu fui lá, porque foi, ó, ele vai estar lá hoje. Hoje? Então eu fui lá. E aí eu conversei com os caras e eu consegui ficar de tendeiro na Praça Silvio Romero, né? Já no dia seguinte. O problema daquela tenda, cara, é que, tipo, todo mundo ali morava em Itaquera, menos eu, né? E, tipo, era um responsável principal pela tenda, ele chamava Thiago, né? Meu, aquele cara era muito escrotinho, mano. Ele era casado, mas ele gostava de azarar a mulher na rua, né? Ele não chegava a falar do peitão ou da bunda dela em voz alta, mas sabe uma coisa que me incomoda? Cara que fica virando pra você e falando safadeza de alguma mulher passando, mano. Isso é uma coisa que incomoda, velho. Principalmente um cara que já é casado. Aí, o que acontece? Ele queria implicar para todo mundo fazer uma vaquinha e comprar um pão para fazer café da manhã. Eu digo, eu não vou fazer isso. Aí ele fez uma espécie de assédio moral sobre mim. Que isso mostra que eu não tô com eles, não, não tô mesmo.
Eu tava com Kim Kataguiri, não com ele. Eu não tenho que satisfazer ele. Eu tô ali pra tentar pregar voto por Kim Kataguiri. E com o Santinho, cara, eu acredito que é um pouco difícil conseguir voto com o Santinho, cara. Geralmente, pessoa que vota em quem recebeu o Santinho é alguém que estava indeciso em quem votar até então, né? Eu tinha decorado até o panfleto do Guto e do Kim, mano. E na época eu tava apoiando muito a Amanda Vettorazzo. Amanda Vettorazzo, tanto que eu já critiquei ela e ela tá exercendo até um mandato muito bom, inclusive, de vereadora. Em toda essa política anticriminalidade dela. Mas voltando aí ao assunto, eu também tinha chegado até a decorar o negócio da Amanda. Ele não queria que eu distribuísse panfleto da Amanda. Então o que, que eu fiz? Eu peguei panfleto da Amanda, coloquei escondido assim no bolo. E em vez de eu puxar do Guto, eu puxava da Amanda para entregar para a mulher na rua. Porque em teoria eu poderia simpatizar com outra mulher no voto, né? E o que, que acontece? Aquele cara, mano, você tem uma ideia? Ele gostava de pegar a bordinha do pão de forma, porque para ele parecia uma bundinha. Mano, era bizarro isso, cara. E o que que aconteceu? Ele gostava às vezes de sair mais cedo, porque, não sei o que, tem que fazer um negócio lá em Itaquera, tem que e ali tá tendo pessoal de skate, e eles se largaram aquele ponto ali. Então ele me mandou embora daquela tenda. E eu precisava de um emprego, né? Na época, eu estava fazendo só freelance num buffet de festa infantil, eu não estava na carteira assinada. Aí ele falou que quem mandou cortar dois foi um tal de Vinícius, né? Até hoje eu não sei quem é Vinícius. Eu não queria que eu lesse a mensagem, eu não confiava nele. Ele falou que ia mandar eu e o Caio. E aí eu passei na Romero para ver eles por acaso e Caio tava lá ainda. Ele tava inventando que na verdade o Caio não trabalha com eles, ele só fica ali mesmo. Aham. Mentira na cara dura, né? E aí eu conversando com o pessoal do Beraldo, eu contei essa situação e eles estavam precisando abrir mais uma tenda e eu precisava mandar duas pessoas comigo para aquela tenda, né? E aquele Thiago, ele já não estava mais na Praça Silvio Romero. Então, o que, que eles fizeram? Eles quiseram abrir uma tenda na Praça Silvio Romero. E quem foi que eu chamei para ficar comigo? Um cara que chamava Emerson, que ele tinha me mandado mensagem perguntando se eu podia distribuir papel com ele para ganhar um trocadinho. Aquele cara, inclusive, mano, para alguém da idade dele, ele tinha muito filho. Se bem que a maioria dos filhos dele, na verdade, era enteado, né? E uma menina que eu conheço, que ela, infelizmente, passou por estupro duas vezes. Uma vez quando ela era criança e uma vez em 2020, um pouco antes de começar a pandemia. Uma curiosidade bem fodida, o cara que estuprou ela em 2020 é filho do cara que estuprou a mãe dela anos atrás. Olha que cagada, hein? E o que que acontece? Ela tem, possivelmente, acho que borderline. Ela tem, inclusive, medo de chegar perto de homem. Ela não consegue, ela tem uma espécie de trava. Mesmo e ela tem dificuldade de arranjar emprego justamente por causa disso. E o que que eu fiz? Eu convidei ela para participar. Mano, eu tenho que fazer a barba, hein? Tá um pouco grande já. E o que que acontece? Acho que a gente ficou 10 dias ali panfletando na Romero, né? Aquele cara, ele voltou, naquele Thiago. E ele acabou tretando conosco porque eu tinha pego uma mesa que era dele. Mano, eu tinha passado no estacionamento que tem ali perto, eu encontrei aquela mesa. E eu tinha encontrado aquela mesa jogada, mano. Ele tinha literalmente abandonado aquela mesa lá há quase um mês. Logo eu peguei, eu logo não tinha nada, nenhuma regra que dizia que não podia. Ele tava lá falando que eu tava roubando, não queria debater, discutir. Era um filho da puta mesmo. Era um escroto, é um Jack. E tipo, eu saio de perto um minuto e ele aparentemente foi assediar a menina mesmo. Ele assustou ela, né? E o que que acontece, mano? Depois eu troquei uns gritos com ele no telefone. Eu falei com a Gabi, porque assim, na campanha do Beraldo tinha dois principais responsáveis, a Gabi e a Thaís. A Thaís comandava equipes móveis, ou seja, cada dia eles estão num ponto diferente.
A Gabi é as equipes fixas. Então, tipo, tem uma tenda que fica só na Romero, uma só no Belém, uma só na sei lá onde e tal, né? E aí eles decidiram que na verdade era melhor acabar com a minha tenda. Porque eles ficaram com medo, né, dessa treta aí, da sei lá o que, meu. Isso foi uma covardia. Por quê? O Kim é mais importante que o Beraldo? Sabe o que eu fico lembrando, cara? Muito tempo atrás, um bolsonarista meteu uns tiros num petista que estava fazendo uma festa temática do Lula. E aí a Globo ficou em cima. Foi o Bolsonaro que mandou ele matar? Não, né? Agora, um tempo atrás também, essa vocês provavelmente não vão conhecer. Uma espécie de gaysista, comunista, petista, tinha matado a facadas um senhor de idade porque ele votou no Bolsonaro. Ele foi preso em seguida, mas foi o Lula que mandou ele fazer isso? Não foi. E quando recentemente, acho que tem um ano isso já, pessoal de algum grupo antifa foi agredir os coletores do partido Missão na rua? Provavelmente isso foi de ordem. Por quê? Porque não estavam ali em nome de política, eles estavam só anti-MBL, antifascismo. E por isso eu digo, antifa é um bando de merda. Eles são os mais intolerantes que tem. Fica acusando os outros de preconceito, sendo que eles que têm, né? E aí o que acontece? A mídia se preocupou em falar sobre isso? Não. Esse tipo de coisa no máximo aparece na Jovem Pan. E o que acontece, mano? Isso poderia queimar a reputação do Kim e do Beraldo. Por isso eles queimaram a tenda, né? Enfim. Tinha um dia, esse dia que eu fui procurar o tal do Vinícius, que até hoje eu não sei quem é, lá na Paulista, o Guto, ele tava fazendo aquela brincadeira na rua de me prove que o Lula não é corrupto e você ganha R$ 100. Então ele sempre faz isso lá no centro de vez em quando, né? Eu tirei uma foto com ele. Eu fui lá no, perto do pessoal do Novo, que na época o Holiday e o Pavanato eram do Novo, né? Porque eu queria ver se o Holiday tava lá. Não tava, tava o Pavanato. Na época eu ainda gostava dele. Infelizmente o Pavanato eu descobri da pior forma possível que ele era um pilantra, né? É um vendido, é um mentiroso, mentiu na minha cara que nunca ia apoiar Bolsonaro, né? Você defender um cara de voto útil é uma coisa, em segundo turno. Você querer se vender pro cara porque quer puxar os votos dele, isso é desonestidade, né? Convenhamos. Até Bolsonaro tem que lidar com o amigo da onça. Mas, continuando, né? Eu fiquei ali com o Pavanato aquele dia. E eu tinha pego. Sabe aqueles adesivinhos de colar? Eu colei um do Pavanato em mim. E a pessoa do MBL mandou eu sair de lá e voltar lá pro Pavanato. Bastante má educação, né? Gostaria de constar que isso é antes de eu ir pra tenda do Beraldo, tá? Depois da tenda do Kim, Pavanato, Beraldo. Aí o que acontece? Por curiosidade, naquele dia, o Pavanato ele estava plagiando o Guto na mesma brincadeira. E aí tinha um cara que estava tocando um violão um pouco mais para frente. Enquanto o Pavanato estava debatendo com um cara sobre imposto, eu fui ali escutar o cara e uma gangue de punk me parou na rua. Na época eu nem era skin, né? Eu tava aprendendo ainda o que era essas coisas, skin, punk e tal. E aí o cara, eu lembro até hoje da cara dele, ele tinha uma tatuagem bem aqui em cima da sobrancelha, era um cara bem mal encarado, tava acompanhado de um outro punk que tava de capuz branco. E aí ele falou, você tá com o novo, irmão? Aí eu, não, tava aqui, ó. Pavanato, Holiday, Melão, Felipe Dávila. Como é que eu vou dizer que não? Aham, sim. Não, eles não me bateram, por incrível que pareça. Eles só queriam debater. E por incrível que pareça, aquele punk ele gostava do novo, dizendo que o novo não é mal intencionado. Não, ele não era novista, não era de direita, claro. Mas ele gostava até do novo. Isso é uma coisa assim que agora que eu conheço mais as coisas, eu fico até inclusive surpreso, né? Porque um anarquista bem raiz mesmo não aprova nenhum partido. Ele não aprovava, ele não votava. Mesmo assim, ele
tinha uma certa aprovação com o Novo, né? O pessoal ali do Novo, vendo ali a distância, estava achando que eu ia apanhar. Na verdade, eu recebi um abraço, inclusive. Durante o meu papo ali com aquele punk, ele, inclusive, entrou ali no meio da discussão do Pavanato e um rapaz negro que estava falando alguma coisa sobre imposto e falou: Você pode falar sobre o Brasil, irmão, você pode. E aí voltou. O Pavanato não postou o vídeo do debate dele por causa disso. Porque eu saí no fundo conversando com uma gangue e e ainda teve essa interrupção. O pior é que eu acho que o cara era foragido, sabe por quê? Porque ele tinha falado assim: não é qualquer dia que você me vê por aqui, viu? Quando ele fala isso, dá a entender que talvez seja foragido, né? O que acontece, mano? Hum, Passou um tempo. Não, tempo não, né? Quando acabou essa tenda do Cristiano Beraldo, passou acho que 2 dias. Os caras do Novo me mandaram mensagem perguntando se eu queria, porque tava precisando de um. E aí eu entrei numa equipe móvel do Holiday e Pavanato para distribuir Santinho. Com o dinheiro que eu recebi da do buffet da festa infantil, do Kim, do Beraldo e do Holiday, eu, dia 5 depois que a minha mãe morreu, que a minha mãe ela estava com câncer na época, né? Se você acompanha meus vídeos, você deve conhecer essa história. Eu consegui me fazer o meu curso de vigilante, vigilante não, de controlador de acesso, e me manter uns dias. Eu recebi também uma doação da Igreja Católica e de amigos da minha mãe. E aí, meu primeiro emprego de controlador foi graças a isso. Por isso, talvez o Holiday e o Pavanato nem saibam disso, mas eles acabaram salvando a minha vida até, de certa forma, né? Assim que a minha mãe morreu. Aí, cara, eu penso assim, essa situação aí do Bétega de assédio moral com os seus funcionários, o José Augusto Barra não, que também praticava, de certa forma, uma espécie de assédio moral quando ele ficava falando eu sou seu chefe, me tratava que nem idiota. É, pensa também na situação do próprio Tiago. Assédio moral, cara, como é que você pode tornar um assédio moral crime? Você tem que deixar bem específico o que é isso. Porque é uma situação de humilhação. Por que é que não deu certo esse cargo do Bétega? Ele ficava, em vez de trabalhar, ele ficava excessivamente na rua fazendo, questionando petista, esquerdista, comunista. Petista afirma isso, petista afirma aquilo, petista me ameaçou, comunista defende Cuba, comunista defende aquilo. E ele perdia ainda alguns debates ainda, porque ele estava só zoando, não estava argumentando. Agora sim, o Guto e o Márcio Colombo fazem esse tipo de coisa também. Mas não é frequente. E se você olhar no canal do Bétega, do YouTube, todos os vídeos dele é esse título. Petista faz isso, socialista defende isso, comunista diz isso. É repetitivo. Às vezes você escutar uma crítica faz parte do seu trabalho, faz parte da melhora. Você tem o propósito de um debate é chegar numa verdade, concluir o que é certo. E o Bétega, aparentemente, ele não escutava ninguém, ele se utilizava do seu cargo com assédio moral, e no final, 1 contra 9, 9 ganha. Ele foi derrubado. Ele foi banido. O MBL não tinha um vereador decente, expulsou o vereador. E vê que coisa, né? Também dizem que o Consternado parece que ele saiu do MBL, né? Ele odiava o Partido Novo que ele estava e parece que ele entrou de cabeça no Novo, aparentemente. Ele parece que ele também está se afastando do MBL. E assim, a vida segue, né? Cada uma parte. A gente podia até montar um clubinho, né, de gente banida do MBL. Não, eu não vou fazer isso porque Bolsonaro é um merda também. Lula é um merda.
Temer é um bosta, Bolsonaro é um merda, Dilma é uma bosta. Todos eles são. Presidente bom nesse país, Deus que me perdoe, vai demorar aparentemente, né? Enquanto isso, MBL defendendo colocar Arthur Duval, que está inelegível para presidente, Cristiano Beraldo, que não tem popularidade, não ganhou nem para deputado federal. Ele antes de tentar ser presidente, tem que tentar ter um outro cargo antes, para tentar ser mais famoso, mais popular. Eu gosto das ideias do Beraldo. O Beraldo, por exemplo, deu uma ideia muito boa, que é a privatização de presídio. Mas você pode observar nesse caso aqui que eu relatei, tanto o Beraldo, quanto o Kim, quanto os outros, eles seguem as ordens desse alto escalão do MBL. E eles poderiam ser banidos, tá? Que nem aconteceu com o Betterg agora, né? E eu vou além, cara. E a anta do Nicolas Ferreira, aquele bolsonarista que quer ser o... Quantos filhos o Bolsonaro tem? Ele tem 5 filhos, uma enteada, ele quer ser o 7º filho do Bolsonaro, Nicolas Ferreira. Ele está fazendo uma proposta para diminuir a idade mínima para você ser presidente e senador. Olha que legal. Aí, em vez de ter 35, pode concorrer com 30. O Kim Kataguiri ele poderia concorrer a presidente daqui a 2 eleições presidenciais. Se eleito com 36, ele seria o presidente mais jovem que o nosso país já teve. O mais jovem, por enquanto, foi o Collor. Quando ele foi eleito, ele tinha 40. Por falar nisso, agora o merda do Collor está em prisão domiciliar lá na mansão dele, né? Ai, que pena. Uma mansão gigante para ele ficar o dia todo na piscina dele. O merda do Collor. Outro merda. Enfim, né? Continuando o assunto. E o MBL adorou a proposta do Nicolas Ferreira. Então agora o MBL vai aprovar um negócio de um bolsonarista para já colocar o Kim para concorrer para presidente. Eu gosto do trabalho do Kim Kataguiri, mas ele precisa de mais experiência de deputado para ser presidente. O Bolsonaro teve 6 mandatos consecutivos e ele fez 2 leis antes de ser presidente. O Kim Kataguiri, em 1 mandato e meio, fez mais do que o Bolsonaro fez a vida toda. Eu não tenho dúvida que esse pai ele poderia ser até um presidente bom, mesmo com essas ordens do Partido Missão. Mas não agora, né? Pelo amor de Deus, o MBL não pode mandar alguém para presidente agora. Tinha uma época que o MBL estava querendo mandar o Danilo Gentili, cara. O Sérgio Moro arregou. Bom, a gente vai acompanhar essa situação do Better, né? Vamos ver o que dá isso aí, né? Um forte abraço.